Olá, vamos dar início a mais uma aula de número 8. Vamos falar sobre intervalos. Então vamos lá. O que é intervalo? Intervalo é a diferença de altura entre duas notas. Essa distância é medida em tons e semitons e os intervalos são classificados de diversas maneiras, as quais não se excluem, ou seja, elas se somam. O que quer dizer? Tem várias classificações e você vai somando. Um intervalo ele é um intervalo disso, disso e disso. Um intervalo disso, disso, daquilo. Vai se somando. A gente vai ver nos próximos slides o que eu quis dizer com essa frase aqui, correto? Então vamos lá. Intervalo melódico ou harmônico. O intervalo melódico, quando as notas são tocadas sucessivamente. Lembram-se que quando a gente estudou lá atrás melodia, harmonia e ritmo, né? A melodia é quando as notas são tocadas sucessivamente, perdão. E a harmonia é quando as notas são tocadas ao mesmo tempo. Então, isso vale para o intervalo. Então, aqui a gente vê que esta nota é tocada primeiro e essa nota é tocada depois. Então, é um intervalo melódico, perdão. Intervalo melódico. Nesse caso aqui, as notas estão uma sobre a outra. Então, é um intervalo harmônico, correto? Daqui para cá tem uma distância e é uma distância de intervalo harmônico, ok? Outra classificação. Intervalo ascendente ou descendente. Essa é bem fácil de entender. Ascendente, que da primeira para a nota seguinte está subindo a altura, e descendente está descendo. Bem intuitivo, né? Então, por exemplo, aqui, como eu falei, aquela questão de a classificação vai se somando. Percebam que esses aqui são exemplos de intervalos melódicos. Então, esse aqui é um intervalo melódico ascendente, intervalo melódico descendente, correto? Próxima classificação. Conjunto ou disjunto. O intervalo conjunto é quando as notas estão na sequência, né? Notas consecutivas, melhor dizendo. Então, aqui, por exemplo, na clave de Sol, a gente tem um Si e um Lá. Si e Lá são notas vizinhas, então é um intervalo conjunto. E o intervalo disjunto são notas não consecutivas. Então, aqui a gente tem um Dó e tem um Sol. Então, tem um monte de nota aí no meio, né? Então, é um intervalo disjunto. Então, por exemplo, esse aqui é um intervalo melódico ascendente disjunto, certo? Simples e composto. Intervalo simples é aquele em que a distância não ultrapassa uma oitava. Então a gente tem aqui ó, um Dó, aí nesse espaço seria um Ré, Mi, Fá, Sol. Então não passou de uma oitava, não chegou no outro Dó e passou, né? Então quando não ultrapassa uma oitava, a gente fala que é um intervalo simples. E quando ultrapassa, é um intervalo composto. Então, por exemplo, aqui é um Mi, correto? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, esse aqui é um Fá. Já passei do Mi, do outro Mi que estava aqui. Então, é um intervalo composto. Ok? Seguindo, classificação numérica. Esses nomes que a gente deu para o intervalo aqui, é bom saber, mas assim, agora que a gente está chegando na parte mais importante, a parte da classificação numérica, tá bom? A classificação numérica de intervalos é feita segundo o número de notas contida no intervalo, desconsiderando acidentes e claves. Então, por exemplo, de um Dó para o Ré é o intervalo de segunda. De um Dó para o Mi, de terça, não terceira, tá, pessoal? O termo que a gente usa é terça. De Dó para Fá é quarta. De Dó para Sol, quinta. De Dó para Lá é sexta. De Dó para Si é sétima. Tá ok? Então, isso vale para qualquer um, né? Então, por exemplo, eu não falei que de Dó para Mi é um intervalo de terça. Se fosse de um Ré para um Fá, também é de terça, porque a gente tem o Ré, o Mi e o Fá. 3. Ré, Mi, Fá. Então, é um intervalo de terça. Correto? E assim vale para qualquer nota. Tá ok? Até aqui, tranquilo, né? Mas agora vem a parte mais complicadinha de entender, mas vamos explicar com calma aqui para vocês conseguirem pegar. Classificação qualitativa. A classificação qualitativa de intervalos considera também o número de tons e semitons. E aí então vai incluir os sustenidos e bemóis, né? Vamos aqui abordar duas categorias e suas variações, intervalos maiores e intervalos justos.
Vamos lá. A gente vai primeiro explicar o que que é um, depois o que que é outro, aí depois no final eu vou explicar por que que existem essas duas classificações, né? Primeiro, intervalos maiores são determinados pelas distâncias da primeira nota para a segunda, a terça, a sexta e a sétima, tá? Depois vocês vão ver que os justos é para as que ficaram faltando aqui. Da primeira para a primeira, que parece que não faz muito sentido, mas existe. E para aí não tem a quarta, não tem a quinta e não tem a oitava, correto? Mas vamos lá, foco nos maiores aqui primeiro. Segunda, terça, sexta e sétima. Podem sofrer três alterações: diminuto, menor e aumentado. Tem algumas a mais, né? Super diminuto, super aumentado, mas assim, vamos focar nessas aqui que são as mais comuns, digamos assim. Diminuto, você diminui dois semitons do maior. Daqui eu vou explicar aqui, vou primeiro ler, mas depois já explico aqui. Dois semitons abaixo do maior. Então, por exemplo, do lá, do dó para o lá seria um intervalo de sexta, correto? Mas eu fiz bemol, bemol, então eu diminui dois semitons. Então eu tenho uma sexta diminuta, certo? O menor, eu abaixo um semitom. Então do dó para o lá, lembra, né? Vou colocar aqui dó, ré, mi, fá, sol, lá, 6. Então do dó para o lá seria 6, mas eu diminui um, porque eu coloquei o bemol, então ficou uma sexta menor. E o aumentado, eu coloquei um sustenido. Então de dó para lá sustenido. Então eu subi um semitom. Então temos um intervalo de sexta aumentado, perdão. Então aqui temos os exemplos, ó, de dó para lá. Intervalo de sexta maior, simples assim, que é de dó para lá. De dó para lá, bemol, bemol, sexta diminuto. De dó para lá, bemol, sexta menor. E de dó para lá, sustenido, sexta aumentada. Correto? Agora os intervalos justos. São determinados pelas distâncias da primeira nota para. Aqui eu devia ter colocado a primeira também, mas é que é tão. É meio estranho pensar se é correto, mas assim não é tão comum, né? Às vezes a gente pensar, o intervalo de dó para dó. É um intervalo justo, né? Não tem muito o que dizer. Mas também para quarta, quinta e oitava, tá ok? Podem sofrer apenas duas alterações, não três: diminuto e aumentado. Então, por exemplo, de dó para sol. Lembra que de dó para lá não era intervalo de sexta? De dó para sol é intervalo de quinta. Então, de dó para sol bemol é um quinta diminuto. E para sol sustenido é um quinta aumentado. E para o sol sem ser natural, sem ser nem bemol nem sustenido, é um intervalo de quinta justo. Então temos os exemplos aqui, ó. Quinta justa, quinta diminuta e quinta aumentada. Aí vem a pergunta, por que que tem essa diferença, né? Uma das formas de entender é a seguinte: nos intervalos maiores, a quantidade de semitons é diferente. Então, por exemplo, porque lembra-se que o intervalo, aqui a gente dá muito exemplo do intervalo ascendente, mas a gente tem que pensar também nos descendentes, né? Pensa no intervalo de dó para ré. Quantas semitons eu tenho? Eu tenho dois, né? Só para lembrar aqui, vou abrir o aplicativo. Para quem não sabe, no piano, essa nota aqui é o dó, tá? Dó. Bati a nota aqui, desconsidere o barulho aqui, mas só para vocês saberem, esse tal C5 aqui, assim como o C4, são dós aqui. E o D é ré. Do dó para o ré é o intervalo de segunda, lembram? Intervalo de segunda. Só que eu tenho dois semitons. Tem a notinha preta aqui. Agora, do dó para o si é um intervalo de segunda descendente. Só que eu só tenho um semitom. Então, por isso, aí isso é uma característica que acontece com todos os intervalos maiores, tá? Se eu fizer um intervalo de terça ascendente e de terça descendente, a quantidade de semitons vai ser diferente. Mas nos intervalos justos, a quantidade é igual. Então, de dó, deste dó para este sol,
eu tenho 7 semitons. E deste Dó para este Fá, eu tenho 7 semitons também. Então, por isso que essa é a característica dos intervalos justos, né? Deixa eu colocar lá só para vocês visualizarem no teclado. Então, lembrando aqui, ó, de Dó, aqui embaixo, aqui, hein? De Dó para Sol, vamos contar quantas teclas tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos do Dó para o Fá, que é esse F aqui. Opa, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então temos 7 semitons, tanto para cima quanto para baixo, para a gente ter um intervalo de quinta justa. Certo? Então é por isso que tem essa diferença das classificações, maiores ou justos, né? E aqui eu coloquei um exemplo aqui só para referência, mas não está completo, tá? É uma tabela de intervalos aqui. Tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, ó, o intervalo de quarta aumentada, 4A aqui pode estar dizendo, tem 3 tons. Aí de quinta diminuta também tem 3 tons. Por quê? Quarta aumentada, por exemplo, vamos pensar no Dó, que é o mais fácil de lembrar, né? Quarta aumentada seria de Dó para Fá sustenido. Quinta justa, desculpa, quinta diminuta seria para o Sol bemol. Mas lembram que da questão da enarmonia, que aqui tem um exemplo, ó. Aqui tem o Fá, aqui tem o Sol. Se você pensar como sustenidos, né, subindo a altura, ele é um Fá sustenido, mas se você pensar descendo na altura, ele é um Sol bemol. Então, se eu estou tratando ali na minha partitura como um Fá sustenido, ele é um intervalo de quarta aumentada. Agora, se eu estou pensando como Sol bemol, é o Sol. Sol é quinta. E aí eu desci um semitom. Então é um quinta diminuta. Então, por isso que a gente tem essas repetições aqui. Isso é só um exemplo, né? Tem vários exemplos aqui, vocês podem dar uma olhada. Podem pesquisar também na internet, às vezes tem algumas tabelas até mais completas. Aqui no vídeo não ia ficar com uma resolução muito boa, então eu peguei essa tabela um pouco mais resumida, tá bom? Então é isso, esse é um assunto que realmente é um pouquinho complicado, não é tão simples de entender. Então fiquem tranquilos se ficou meio obscuro, voltem o vídeo nas partes que vocês não entenderam. E, e é isso, e qualquer dúvida, mande pra gente, estamos à disposição aí e até o próximo vídeo.